queria convidar nossa palestrante, que ela me foi indicada por dois grandes amigos. E aí eu fui conhecer ela. A gente tem muito disso, tá? Então, pô, você já ouviu a fulana? Puta, é muito boa. Você já ouviu o Beltrano? Pô, ele é muito bom. Fala bem, sabe o que está falando, tem muito conteúdo. E aí, quando a gente ouve isso, a gente vai pesquisar quem são as pessoas. E aí eu fui pesquisar, fui saber quem era. E me surpreendi muito em estar aqui do meu lado e eu não conhecia. Ela é executiva sênior com mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais. Uma formação internacional e atuação em ambientes corporativos de grande complexidade. Sólida experiência em implementação de projetos, Customer Experience, Contact Center, operações de manufatura e qualidade, mestre em negócios e mentora em liderança. Eu queria convidar ao palco a Priscila Lima, que ela é diretora de qualidade Customer Service da Harman. Priscila, seja muito bem-vinda. O palco é teu. Muito obrigada. Pode explicar para nós? Primeiro, eu ia pedir um negócio. Explica quem é a Harman. Claro, vamos lá. Está no slide até. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelo. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de informação, vou explicar que empresa é essa, a Harman. Às vezes a gente fala, acho que eu até vi um pessoal ali na entrada comentando, Harman, que empresa é essa? Vou, não vou, entra ou não entra para ver essa palestra. Vou falar um pouquinho para vocês, talvez vocês conheçam. Quem é a Harman? A Harman é uma empresa do grupo Samsung, é uma empresa multinacional, ela tem mais de 300 mil funcionários ao redor do mundo. É uma empresa que está presente em mais de 74 países, reconhecida como uma das top 5 marcas globais. E quando a gente fala que é uma empresa do grupo Samsung, é interessante ressaltar o seguinte: ela tem uma sinergia muito forte com o grupo Samsung, pertence ao grupo Samsung, porém tem uma marca e uma individualidade muito forte. Então, a Harman hoje ela é detentora, por exemplo, da JBL. Todo mundo conhece aí a JBL, das caixinhas? A Harman é detentora dessa marca. Headphones, a KG, por exemplo, é outra marca. Harman Kardon é outra marca. Então, tem uma infinidade de produtos que estão no mercado que, às vezes, a gente nem sabe que faz parte da Harman e está aí. Bom, por que é interessante a gente fazer parte do grupo Samsung? Vocês podem ver que dificilmente, inclusive, o logo da Samsung vai aparecer conectado à JBL ou à própria Harman. Aqui na entrada ou na chamada do evento, vocês não viram nada de Samsung. Mas a gente tem muita sinergia no quê? Desenvolvimento de produto, investimento em tecnologia, pesquisa, e por isso que hoje, quando vocês veem os nossos produtos, Harman, JBL, no mercado, a gente está muito à frente de alguns concorrentes, muito à frente, porque tem uma mega potência por trás, focando nas questões de desenvolvimento. Então, tem produtos que a gente está lançando agora, que tem concorrente que vai lançar daqui a bastante tempo. Tem produto que está sendo retirado plástico do fundo do mar e está sendo produzido com esse tipo de material. Desenvolvimento de embalagem, questões de som, de Bluetooth, de não sei o quê, tudo isso a gente está na frente, porque tem uma potência por trás. Aqui é só para vocês terem uma ideia de onde que a gente está presente, e isso aqui é interessante porque eu vou falar de atendimento, né? A gente está aqui no evento de e-commerce. Por que a gente vai falar de atendimento? Porque não dá para vender e depois não atender. O que a gente tem dentro da empresa hoje? A gente tem uma parceria fortíssima com o pessoal do e-commerce. A gente trabalha muito junto, muito em parceria. O que vai acontecer no e-commerce, eles nos avisam antes para que a gente possa se preparar, para que a gente possa prever o que pode acontecer, para que a gente possa organizar o nosso time de atendimento, para que o cliente precisando de suporte, e vai precisar de suporte, porque não existe cliente que não precise de suporte, não adianta. Ele vai precisar saber como usar o produto, ele vai querer comprar e talvez depois de alguns dias ele não gostou da cor, vai querer devolver. Ele deu o endereço da casa da namorada e, nesse meio tempo, ele brigou com a namorada. Ou bateu na casa dele, a entrega e não tinha ninguém. Ou uma infinidade de ous que grande parte de vocês aqui já conhece.
Então, tem que ter gente para dar suporte para esse cliente. Tem que ter gente. Né? E também tem que ter gente para ajudar ele a usar depois que ele compra. Porque, às vezes, o cliente compra um produto de desejo, ele juntou muito tempo, às vezes, para comprar aquilo ali, e ele não sabe como usar. Às vezes acontece. E tudo bem. E a gente está ali para isso. Então, a parceria do pessoal do e-commerce, pessoal de vendas com o pessoal do atendimento, hoje, ela é obrigatória, ela é necessária. E a gente, dando um bom atendimento, o que faz? Faz com que aquele cliente se sinta bem, se sinta atendido, se sinta acolhido e, muito provavelmente, lembre da gente numa próxima compra, porque ele teve uma boa experiência. Né? E aqui a gente fala muito de experiência do cliente, então a questão de eu precisar de uma ajuda e ter essa ajuda faz parte da experiência. E aqui essa questão dos países todos que a gente está presente, por que eu achei bacana de trazer? Porque, apesar da gente estar no Brasil hoje, em termos de atendimento, a gente é absolutamente conectado com todas as regiões da Harman no mundo. Então, muito parecido com o atendimento daqui é o atendimento dos Estados Unidos. Muito parecido com o atendimento daqui é o atendimento da Europa, é o atendimento da Ásia. Óbvio que tem aquilo que a gente chama de tropicalização. O que é? Exemplo, clientes no Brasil adoram WhatsApp. Adoram WhatsApp. Né? 99% hoje das pessoas que têm celular têm WhatsApp instalado. Nos Estados Unidos, o WhatsApp é nada. Nada, não representa absolutamente nada para eles. Então, eles não investem nisso lá. Eles preferem um atendimento por SMS. E tudo bem. Aqui, para nós, é ferramenta fundamental, necessária para atendimento, porque o cliente do Brasil gosta de agilidade e prefere muito mais do que telefone, por exemplo. Muito, muito, muito mais do que e-mail, por exemplo. Então, a gente foca nisso. Tá bom? Então, aqui foi só para dar um overview para vocês. Bom, agora falando um pouquinho da parte de atendimento, só para que vocês tenham uma ideia de como é que a gente trabalha. Tá? Aqui, o que a gente tem na Harman hoje? Até para vocês terem uma noção de estrutura. A gente tem 2 fábricas, na verdade, tem uma unidade fabril, uma fábrica aqui no Rio Grande do Sul, que fica pertinho aqui. A gente produz alguns determinados produtos aqui. E a gente também tem um escritório comercial. A gente tem escritório comercial em São Paulo e a gente tem outras 2 fábricas em Manaus. Sai uma infinidade de produtos de lá. E também vem produtos de fora, que a gente precisa testar, garantir que estão funcionando, conhecer esses produtos, tropicalizar manual, por exemplo, para que, quando a gente vender, o cliente seja bem atendido. A gente também é responsável por toda a operação da América do Sul. Então, hoje em dia, a gente tem distribuidores que atendem os clientes fora do Brasil, América do Sul, e esses distribuidores eles são suportados pela gente. Então, a gente faz manual, faz documentação, faz treinamento, homologa assistência técnica, faz visita, acompanha como é que está o NPS deles, acompanha eles nas mídias sociais, que tipo de reclamação está dando, como é que eles estão respondendo. Tudo isso a gente faz, mas a gente tem distribuidores lá. E como que a gente faz isso? Com um time interno que precisa ser preparado, treinado, retido, precisa gostar muito do que faz, porque, vocês sabem, né, trabalhar com cliente aparece de tudo. Aparece gente bem-humorada, aparece gente não tão bem-humorada. Nós somos clientes várias vezes, então a gente sabe que tu tem que estar preparado para o que der e vier. E aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia de volume, o que a gente está falando, a gente tem em torno de 60 mil clientes atendidos por mês. Como que esses clientes são atendidos hoje? Através de diversos canais. Que canais são esses? A gente atende cliente hoje por e-mail, a gente atende cliente hoje nas mídias sociais. Então, entrou um cliente no Instagram, por exemplo, fazendo uma pergunta de produto. A gente responde. Entrou um cliente reclamando que comprou um produto e não gostou. A gente responde, atende, acompanha. Entrou um cliente dizendo que adora o som de determinado produto. Mesma coisa. A gente atende Reclame Aqui também. Trabalhamos com Reclame Aqui.
A gente tem hoje 8 canais de marketplace, cada canal com sua particularidade, com uma forma de atender, com um requisito para que a gente possa responder àquele cliente. Então, tem tempo, tem um monte de coisa que precisa ser seguido. Trabalhamos com o WhatsApp. O WhatsApp, para nós, é uma ferramenta importantíssima. A gente tem atendimento também chatbot, chat, telefone, e-mail. Então, por que é tão importante o atendimento? Por que é importante vocês pensarem nisso também? Porque a gente vende, certo? Vocês vendem através de diversos canais. Aonde que esse povo todo vai cair se tiver algum problema? Caso da Harman, aqui. Vai cair aqui. A gente vende muito. A empresa está crescendo cada vez mais e que continue crescendo. Mas, para que isso possa acontecer de uma forma sustentável, vocês, pessoal, precisam ter uma área de atendimento que ajude também. Que ajude e que entenda o cliente de vocês, que consiga mapear as necessidades desse cliente. Depende de cada empresa, né? Para a Harman, para a JBL e tudo mais, a gente sabe quem é o cliente, a gente sabe o perfil daquele cliente, a gente sabe o que ele gosta. A gente tem um mapeamento que a gente chama de voz do cliente. Então, qual é o tom que a gente precisa falar com aquele cliente? Ele gosta de ser atendido de uma forma mais informal, ele gosta de ser atendido de uma forma mais formal, ele gosta de ser chamado pelo nome, ele não gosta, ele gosta de receber emoji nas trocas de mensagem. É importante a gente saber isso, é importante, porque isso bate direto com a necessidade de quem está do outro lado. Então, pensem nisso também, né? Faz parte da venda, sem dúvida faz parte da venda. Vou passando aqui. E agora eu vou contar uma história para vocês que é a seguinte. A gente teve um crescimento muito grande dentro da empresa, um crescimento muito rápido. Há pouco tempo atrás, pouca gente ouvia falar da JBL. Hoje, muita gente conhece. Aonde tu vai, tem alguém com uma caixinha, qualquer barzinho que tu vai, qualquer festinha na beira da praia. Tem gente que, inclusive, se incomoda com o som, que quer descansar às vezes, mas está por tudo. E a gente teve um crescimento muito grande, muito acelerado, e a gente continua crescendo. E o que aconteceu? Precisamos começar a pensar, há um tempo atrás, em como melhorar o NPS. O que é o NPS? Né? É o Net Promoter Score, que é exatamente o quê? A gente, depois do atendimento, a gente manda uma pesquisa e o cliente responde se ele ficou satisfeito com aquela pesquisa ou não. Se ele não ficou satisfeito, por que ele não ficou satisfeito? Tem todo um trabalho que a gente vai fazer, eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui. Mas qual era a nossa meta? Aumentar o NPS. Por quê? Porque se a gente vende e o cliente não está satisfeito, o que acontece? Vai refletir em venda. Certo, líquido e certo, vai refletir em venda, vai refletir em mídia social, vai lá para o Reclame Aqui, vai ser uma caca. Então, a gente precisa aumentar o NPS, porque quem tiver problema precisa ser bem atendido. Experiência do cliente. Bom, como é que a gente fez isso? Em primeiro lugar, veio de cima para baixo. A gente teve muito suporte da diretoria para isso. A diretoria entendeu, o grupo de gestão da empresa entendeu que um cliente bem atendido é bom. Um cliente bem atendido dá resultado. Um cliente bem atendido retorna para comprar mais. Um cliente bem atendido vai falar de ti em mídia social. Tive problema, mas me ajudaram. Né? Porque problema não existe. Eu sempre brinco, né? Eu cuido da parte da qualidade também da fábrica lá. Não existe 0 ppm, não existe produto perfeito. Alguma hora, alguma coisa vai dar problema. E é assim. Agora, como que a gente atende isso, que é a história? Bom, então, qual era a nossa meta aqui? Primeira coisa, aumentar o NPS, aumentar a satisfação do cliente, mandar pesquisa e o resultado da pesquisa ser bom. Segunda coisa, aumentar a nossa taxa de conversão, porque a gente mandava as pesquisas e os clientes não respondiam. E hoje em dia, né, todos nós aqui somos clientes, é difícil. Vocês ficam recebendo pesquisa por e-mail, vocês respondem as pesquisas todas que vêm por e-mail para vocês? Ou alguém liga para vocês pedindo 5 minutinhos, por favor, para responder uma pesquisa? Alguém
tem paciência para isso. Então, a gente teve que fazer um trabalho cerebral ali para pensar o que a gente ia fazer para conseguir converter isso. Bom, o que a gente fez? A gente começou a revisar treinamento interno, né? Porque a gente tem hoje um BPO, a gente tem uma empresa que nos ajuda com isso, é uma estrutura grande que a gente tem de atendimento hoje, e a gente começou a treinar essas pessoas. Como que elas falam com o cliente, quando o e-mail vai, de que forma que o e-mail vai, está muito grande, está muito pequeno, está explicando, está sendo direto, não está, tem um link certinho. Então, teve um trabalho bem aqui, assim, mão na massa para a gente começar a fazer o negócio funcionar. Depois, outra coisa que a gente fez, e isso aqui, pessoal, são dicas, tá? Então, assim, se vocês não têm hoje um NPS bom, se vocês acham que o atendimento precisa melhorar, aí já estão aqui as dicas do coisas básicas que vocês podem fazer para a gente começar a transformar o atendimento. E o que a gente fez? A gente criou uma célula específica focada em análise de promotores, neutros e detratores. Quem diz que está bom, diz por quê. O que o cliente gosta? Ele gosta do que exatamente? Aqueles que respondem assim, atendimento ótimo, gostei, nota 5. Por quê? Por que esta pessoa não me deu uma nota 9? Se está bom, se o atendimento é legal, por que eu não ganhei uma nota 9? Por que eles me dão uma nota 5? Por que eles me dão uma nota 6? Então, a gente precisa entender, porque assim, hoje em dia é tudo muito, sei lá, me atendeu bem, não fez mais que a tua obrigação. Como é que eu faço para ganhar um 9? Como é que eu faço para ganhar o 10? O que o meu cliente, do meu segmento, acha que é diferencial? Então, a gente começou a analisar isso também. E aqueles que reclamam, reclamam por quê? O que esse povo não gosta? Vamos atrás, vamos descobrir, vamos tabular, vamos apresentar para a diretoria, vamos ver que tipo de investimento a gente precisa, vamos ver se a empresa concorda, inclusive, em fazer algumas mudanças. Porque daqui a pouco a gente propõe algumas coisas e não são aprovadas, faz parte. Né? Mas a primeira coisa é botar no papel. E isso aqui, gente, precisa tempo, precisa esforço, precisa gente boa, precisa gente focada em atendimento, porque parece fácil, mas não é. Né? Isso aqui requer tempo. Então, assim, se vocês pensam em alavancar vendas, melhorar a experiência do cliente, tem uma estrutura também focada para isso. A pessoa que vende não vai conseguir atender ao mesmo tempo. Eu sei que é difícil, né? Nem todas as empresas são grandes, nem todas as empresas têm investimento, nem todas as empresas têm uma diretoria muito focada nessa questão. Mas montem um plano pensando nisso daqui, montem um diagnóstico pensando nisso daqui, façam a proposta de vocês pensando nisso daqui, porque vocês vão ver o resultado logo em seguida. Com base na tabulação, o que a gente descobriu? Que os neutros, eles achavam que o atendimento estava bom, mas não estava excelente. Né? É aquele cara lá que eu comentei do 5, 6... Tudo bem, respondeu às minhas demandas, mas nota 6 para ti. Esses são os famosos neutros. Como é que a gente transforma esse pessoal em promotor? Como é que a gente faz eles gostarem da empresa? Bom, aqui entra a questão que o Marcelo falou da personalização. É óbvio que 60 mil clientes por mês é impossível da gente trabalhar personalizado, mas a gente criou blocos dentro da empresa. O que a gente viu, por exemplo? Ideia aqui para vocês. A gente viu que determinados produtos mais baratos, o pessoal se incomodava de ter que ir em assistência técnica para reparar. Porque a pessoa tem que sair de casa, pegar o produto, deixar na assistência técnica, esperar o tempo de reparo, voltar na assistência técnica e, às vezes, sei lá, pela distância, pelo tempo, a pessoa tem que perder trabalho, não sei o quê, acaba saindo mais caro do que o próprio produto. Tinha muita gente que reclamava disso. E o que a gente tem hoje, que também é importante vocês saberem, a gente tem uma rede grande de assistência técnica espalhada pelo Brasil. A gente tem mais de 160 assistências técnicas hoje espalhadas pelo Brasil. Contudo, esse cliente ele precisa se deslocar.
Então, a gente tem hoje 25 quilômetros. Até 25 quilômetros, se tem uma assistência perto da casa dele, isso ele consegue ver no próprio site, ele tem que ir na assistência. A gente pede o atendimento lá. Bom, descobrindo isso, o que a gente fez? A gente criou uma política que a gente chama de cut and replace, corta e troca, basicamente. Manda uma foto do teu produto, a gente vai analisar, dependendo da situação, obviamente, tem que ter nota fiscal, né? Tem todo um prazo, tem um monte de história que precisa ser atendido, tem regras para isso, a gente manda um produto novo. Tu não precisa ir na assistência técnica, não precisa matar teu trabalho, não precisa sair de casa, não precisa pegar táxi, Uber, seja lá o que for. Vai receber um produto na tua casa. E a gente percebeu que isso aqui o pessoal adorou. Isso aqui foi legal. E isso aqui não nos deu, gente, um grande impacto na questão de custo. Não deu. A gente fez análise, óbvio, tem investimento da empresa, tem que ajustar site, tem tudo mais, mas os clientes adoraram. Exigiu muito esforço? Não tanto. Como é que a gente descobriu isso? Pela análise dos neutros. O cliente gosta, adora. Cada vez mais a gente bota novos produtos lá hoje. Ponto 1. Outra coisa, coleta domiciliar. De novo, não quero me deslocar, depois da pandemia me acostumei, muita empresa colocou coleta domiciliar nesse meio tempo, assistência técnica fica longe, tem o problema de locomoção, tem uma infinidade de coisas que aparecem. Para alguns casos específicos, a gente ainda não tem para tudo isso hoje, a gente começou a colocar a coleta domiciliar. Resultado, cliente gostou. Muito difícil? Não. Fácil. Fácil de fazer. Fizemos como? Através da análise dos neutros e dos detratores. Então, assim, pessoal, aquilo que a gente não mede, aquilo que a gente analisa, né, a gente fica sem estratégia, a gente fica batendo cabeça, a gente fica mandando emoji achando que o cliente vai ficar feliz por causa disso. Não adianta. Então, para o nosso caso específico, óbvio, isso aqui é só um exemplo, e tem diversos outros, tem uma lista grande de coisas que a gente fez. Eu trouxe 2 exemplos aqui por uma questão de tempo, só para vocês entenderem. Mas deu resultado. O que a gente fez também, eu já comentei aqui rapidamente, a gente colocou novos canais de atendimento. O nosso tipo de cliente não gosta de ser atendido por e-mail. Não gosta de e-mail. O nosso tipo de cliente não é muito fã de telefone. Não é. E, além de tudo, de novo, a gente tem uma empresa, né, um BPO, que nos ajuda, e que essas pessoas precisam ser treinadas, às vezes as pessoas giram, faz parte. Então, quanto mais o cliente puder ser autônomo, quanto mais ele identificar respostas rápidas, né? E aqui, quando a gente fala de chat no site, chatbot e WhatsApp, o que a gente faz? A gente dá para o cliente uma autonomia. Então, tem coisa que ele acha sozinho, não precisa de interação nenhuma com a gente, com o atendente, com nada. E, se precisa, é muito mais rápido. É rapidão. E, se não dá certo, daí a gente liga. Daí a gente liga, explica, manda e-mail, formaliza. Tudo depende do caso. Mas, assim, foquem muito na questão da autonomia do cliente. Muito importante, muito diferencial, e a gente sabe que o cliente no Brasil gosta disso. Outras regiões, não. Ah, mas o meu segmento, não sei o quê, não gosta. Tudo bem, não tem problema. Analisa teus dados, bota no papel, apresenta e foca naquilo que é importante para ti. Contudo, para a gente, né, que é uma empresa de alto volume de atendimento também, deu muito certo. Pensem nisso, porque pode ajudar. E, além disso, evita que vocês tenham muita gente também no atendimento. Né? Ah, mas a minha empresa não tem estrutura, não consigo botar gente para fazer atendimento. Pensem nisso aqui também. Porque, de novo, o cliente, sendo autônomo, ele se vira. Então, não precisa ter uma mega estrutura por trás. Isso ajuda muito.
Outra coisa que a gente fez foi colocar uma estrutura direcionada por canal. Então, assim, quem atende telefone, atende telefone. Quem atende e-mail, atende e-mail. Quem atende mídia social, atende mídia social. Por quê? Porque quando tu está falando com uma pessoa numa mídia social, é muito diferente de quem liga pelo telefone. O approach é diferente, o jeito que a pessoa fala é diferente. Então, a gente começou a deixar o atendimento, de novo, personalizado. Cada canal tem o seu jeitinho. Né? Um lado é mais informal, o outro lado é mais formal, um lado precisa ser mais rápido, o outro lado mais explicadinho. Então, de novo, aqui a questão da personalização. E, de novo, isso aqui não é para cada cliente, é por grupos de cliente, porque o nosso volume é muito alto. Mas vocês, dependendo do negócio de vocês, podem sim pensar em abrir de formas distintas. E aqui, eu acho que esse aqui é um dos últimos que eu trouxe, é o foco em assistência técnica. Eu comentei para vocês antes, a gente tem uma rede enorme de assistências técnicas espalhadas pelo Brasil, são mais de 160. Essas assistências, elas não são da Harman, elas são empresas parceiras, homologadas por nós, para dar um suporte para os clientes que compram nossos produtos. Imaginem, a gente pegar assistência técnica de norte a sul do Brasil, de pessoas dos mais diferentes tipos, que tem empresas grandes, tem empresas pequenas, às vezes a assistência técnica é o dono da assistência, que é o que abre a porta, o que conserta, o que leva, o que entrega, às vezes é isso, e às vezes tem assistências muito grandes, depende da região. O que a gente fez? A gente fez um treinamento intenso com essas pessoas. Por quê? Porque eles nos representam. Então, a gente audita, a gente capacita. Esse aqui é um evento que a gente teve há um tempo atrás. A gente junta eles, coloca num hotel, fala de Código de Defesa do Consumidor. Quanta gente aqui, né, pessoal? Vocês vendem, vocês sabem o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Isso é fundamental. Porque depois da venda, vem o resto. Então, quando a gente vende, a gente precisa saber também quais são qual é o ônus e qual é o bônus das coisas. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, me veio na cabeça agora, é fundamental que vocês conheçam. Fundamental, necessário, importante. Eles também. Então, a gente tem um sistema hoje online, todas as assistências estão conectadas através de um sistema para abrir ordem de serviço, tem foto de produto, tem foto de peça, tem treinamento, eles trocam informação entre eles, se comunicam. Esses caras são a nossa linha de frente. É difícil? É difícil. Padronização importantíssima. Treinamento fundamental. Requer tempo? Sim. Isso aqui é um trabalho de muitos anos. Né? Para a gente chegar aqui, precisou de muito tempo. A gente chegou a uma época que tinha 250 assistências, e a gente foi tirando. E a gente só deixou aqueles que a gente entende hoje que dão um bom atendimento. Até pararem de dar um bom atendimento. Se parar, a gente troca ou tira. Então, é um trabalho que leva tempo. Né? Precisa ter alguém pensando, precisa ter alguém focado nisso, precisa ter alguém pensando em melhoria contínua. Não adianta ter esses caras aqui treinar e depois não treinar nunca mais, não visitar nunca mais. Às vezes, a gente brinca, né? Vamos dar um rá neles. A gente marca uma viagem, chega na assistência técnica e rá. Né? O pessoal não estava esperando, mas a gente faz. Porque a gente quer saber como é que está limpo, se está organizado, se tem cliente, se a porta está aberta, se eles estão atendendo o telefone. Então, o RA é importante. Pensem nisso. Eu não sei, né? Depende da atividade de cada um. Mas parceiro tem que ser assim. Tem que ser assim, porque eles são a nossa linha de frente. Bom, passado algum tempo, passado toda essa questão da diretoria pensando, precisamos melhorar a NPS, passado o treinamento de assistência técnica, treinamento de BPO, análise dos detratores, análise dos neutros, o que o pessoal gosta, precisamos manter. Passado tudo isso, veio o resultado.
Ano passado foi um ano fantástico para a gente dentro da Harman, fantástico. E principalmente para a nossa área de venda, sem dúvida, porque ela está crescendo, a nossa área de e-commerce está indo super bem. Para a área de CX também foi um ano diferenciado. A gente ganhou um monte de prêmio. A gente ganhou o Smart Customer, que é um prêmio conhecido no mercado de atendimento ao cliente. A gente ganhou o melhor case do evento todo, que foi basicamente um resuminho disso aqui que eu estou contando para vocês agora. Foi a apresentação do case lá. A gente ganhou o Reclame Aqui, na categoria eletrônicos, porque a gente foca muito nisso. E não é para ganhar o prêmio, que a gente nem sabia no final, mas assim, a gente realmente quer fazer uma coisa bacana. Estamos concorrendo esse ano de novo. Se fosse antes, eu ia estar aqui pedindo voto, mas já fechou a votação, então vamos ver agora em dezembro se a gente vai levar, tomara que sim. E isso aqui, pessoal, é reflexo do trabalho, né? É reflexo da mão na massa e do tempo que a gente investiu. Acho que esse aqui é meu último slide. Por que eu trouxe esse gráfico aqui? Para mostrar para vocês o seguinte: os contatos, olha ali no último último trimestre de 2018, os nossos contatos eram baixinhos. As vendas foram crescendo, crescendo, crescendo. O que acontece? O contato também cresce. Difícil tu vender e não ter cliente perguntando tudo aquilo que eu falei no começo. Muito difícil. O contato começou a crescer, 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 crescer. A nossa área começou a explodir. Hoje a gente tem um monte de gente atendendo na ponta. A gente tem estrutura interna, obviamente, para suportar tudo isso. Só que agora, se vocês olharem, começou a cair. E começou a cair por quê? Porque a gente parou de vender, a gente está vendendo menos? Não. Por quê? Porque a gente começou a entender as necessidades do cliente, a gente começou a antecipar algumas coisas. Então, o cliente reclama toda hora que tem um produto que no manual não fala tal coisa. Muda a próxima geração, vamos trabalhar no manual. O site não estava bem explicado. Pessoal do e-commerce, socorro, precisamos arrumar o site. Formação de assistência técnica, está vindo muita reclamação, vamos arrumar. Então, a gente está sempre correndo para arrumar o que vem de reclamação. E, além disso, a questão da autonomia. De novo, quanto mais autônomo o cliente for, menos contato a gente tem. O que não significa que o atendimento é ruim. Muito pelo contrário, o cliente não precisa da gente. E aqui eu acabei falando já para vocês, acabei antecipando. Então, de novo, esse ano, né, pelo bom atendimento, pelo bom trabalho que a gente está fazendo, e a gente entende que está fazendo, a gente foi de novo indicado ao prêmio do Reclame Aqui. Depois eu conto para vocês aí se deu certo. Pessoal, eu deixo meu contato aqui, deixei meu LinkedIn, o tempo é curto, acho que eu já passei o tempo. E um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouco separado, depois eu vou estar circulando por aqui, mas a gente vai se falando também. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve. Por favor, gente, vamos de volta. Priscila, muito obrigado. Eu digo sempre uma aula, a gente fala de atendimento, é uma dor para todo mundo. Parece que tu é grande, se tu é pequeno, ele é um desafio. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas para ti. A primeira, a gente vê muitas empresas, quando falam de atendimento, o atendente, o cara do saque, normalmente é o quê? É aquele funcionário de primeiro emprego, que está começando na vida profissional, e a gente coloca esse cara para representar a nossa empresa. Já tive várias discussões em vários momentos sobre isso, de qual a melhor estratégia, qual o melhor modelo. O que vocês fazem lá hoje? Porque, querendo ou não, é a minha marca que está ali. É um cliente que está insatisfeito, é um cliente que eu preciso, de alguma forma, conseguir fazer com que esse cliente entenda que ele pode ter tido um problema, mas ele vai ser resolvido. Como é que vocês tratam isso lá? A gente trabalha com esse pessoal do primeiro emprego e com muito treinamento. A gente tem uma empresa, que é o BPO, que eu falei, um parceiro bom, um parceiro forte, é um parceiro global, então isso nos ajuda, mas eles ouvem falar demais da gente. E, de novo, né, tem que ter estrutura. Tá? Então, a gente treina, capacita, homologa, audita, visita, pede para trocar se não está legal, e está indo muito bem. Muito bom.
E uma segunda pergunta, que é uma curiosidade agora que eu tenho, tu pincelou rapidamente aqui, vocês têm uma pirataria absurda no mercado hoje. Sim. Das marcas de vocês, né? Então eu brinco o seguinte, se tu não comprou no site da Harman, tu nunca sabe se é verdadeiro. Como é que tu trata isso lá dentro? Como é que vocês tratam isso no atendimento? Aquele cliente que liga e diz, comprei e não funciona direito. Para te saber que é verdadeiro, para te saber como é que vocês tratam isso hoje dentro de casa. Tem uma regra, né? Assim, normalmente pirataria, às vezes são muito grosseiras. Então, a própria assistência técnica, o cara que conhece o produto, ele olha, ele já declina de cara. Mas a gente pede coisas básicas, nota fiscal, né? Comprovação de compra. Tem um tempo também de compra que a gente pede. Tem regras, a gente tem ali um manualzinho onde todas as assistências técnicas sabem como trabalhar, onde o nosso pessoal interno sabe como trabalhar e onde o BPO também trabalha exatamente da mesma forma. Então, a gente cria bloqueios, na grande maioria dos casos a gente consegue, às vezes passa, mas a gente está cada vez mais focando nisso. Mais uma vez, obrigado, Priscila. Obrigada. Tchau, tchau, gente.